Produto vetorial. Vamos fazer algumas considerações iniciais. A primeira é que o resultado do produto vetorial é um vetor. E para simplificar os cálculos, nós usaremos os determinantes. Por exemplo, um determinante de ordem 2 é dado desta forma. Multiplica-se em cruz. Então, x1, y2 menos x2, y1. Como exemplo, vamos encontrar o determinante desta matriz 2 por 2. Temos 3 vezes 1 menos 4 vezes menos 2, que é igual a 11. Propriedades dos determinantes. A primeira propriedade importante é que permutar duas linhas inverte o sinal do determinante. Temos aqui, então, o determinante calculado aqui já. E se nós invertermos as duas linhas, a primeira e a segunda linha, o resultado vai ser que todos os termos trocam de sinal. A segunda propriedade é, se duas linhas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é zero. Como exemplo, vamos calcular este determinante aqui. O que nós percebemos? Que a segunda linha ela é proporcional à primeira. Multiplicando a primeira linha por 4, eu obtenho a segunda linha. Sempre que duas linhas forem proporcionais, o determinante é zero. Determinante de ordem 3. Nós vamos riscar a primeira linha e a primeira coluna. Sobram esses dois elementos aqui. Assim fazemos com a primeira linha e a segunda coluna, primeira linha e a terceira coluna. E o resultado disso, conhecido como desenvolvimento do determinante pelo teorema de Laplace, aplicado à primeira linha, com isso nós obtemos este resultado. E aí temos um determinante 2 por 2, multiplicado 2 por 2 multiplicado pelo A, outro determinante 2 por 2 multiplicado pelo B, e o mesmo ocorre pelo C. O importante que é o cuidado que nós devemos tomar é que temos o sinal negativo no segundo elemento. E agora é só fazermos a multiplicação cruzada, como já vínhamos fazendo anteriormente. E vamos agora à definição de produto vetorial. Dados dois vetores U e V, nós vamos calcular o determinante da seguinte forma. Vamos colocar o primeiro vetor é o U, vamos colocá-lo na segunda linha. O segundo vetor é o V, vamos colocá-lo na terceira linha. É importante nós seguirmos exatamente esta ordem, porque como nós já vimos, a permuta de duas linhas inverte o sinal do determinante. Como o resultado do determinante é um vetor, nós temos aqui as componentes I, J e K do vetor. Exemplo, vetor U, I mais K, e o vetor V, 5I mais 4J mais 3K. Calculando o determinante, nós obtemos as componentes I, J, K, menos 4I mais 2J mais 4K. Propriedades do produto vetorial. U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Trocar a ordem dos vetores muda o sinal do produto vetorial. Lembrando que no caso do produto escalar, a ordem não faz diferença. A segunda propriedade é U vetorial V é igual a zero se e somente se U é paralelo a V. Nós já vimos no capítulo anterior que dois vetores são paralelos se um vetor é proporcional ao outro. Como nós estamos calculando o produto vetorial pelo determinante, isso implica que as linhas 2 e 3 são proporcionais. Se os vetores são proporcionais. Se os vetores são paralelos, as linhas 2 e 3 são proporcionais. Isso significa que o determinante será zero e, portanto, o produto vetorial é zero. Temos aqui dois exemplos em que os vetores são proporcionais. Então, o primeiro vetor, o segundo vetor é 3 vezes o primeiro vetor. Então, são dois vetores paralelos e o produto vetorial entre eles é zero. O mesmo caso para a letra B. E na letra C, nós percebemos que este segundo vetor é, na verdade, 3 vezes o primeiro vetor,
que o segundo vetor é 3 vezes o primeiro vetor. Portanto, o produto vetorial é zero. Características do vetor U vetorial V. Nós veremos 3 características: a direção, o sentido e o comprimento. Direção. O vetor U vetorial V é ortogonal a U e a V simultaneamente. Então temos os vetores U e V, e o resultado, e o produto vetorial de U com V é ortogonal aos 2 vetores. O mesmo vale com V vetorial U. 2 vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles é zero. Nós vimos no capítulo anterior que 2 vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles é zero. Portanto, U vetorial V escalar com U vetorial V escalar com U deve ser igual a zero. Vamos demonstrar isto então. O vetorial V está aqui e o vetor U está aí. Então, o vetorial V escalar com U. Expandindo o vetorial V, o vetorial V nós já vimos que fica desta forma aqui, quando o vetorial V escalar com U. Quando fazemos o produto escalar, nós estamos multiplicando a primeira componente com esta aqui, o resultado está aqui. A partir deste ponto, nós temos apenas números. Então, basta nós fazermos as multiplicações devidas e vão aparecer termos positivos e termos negativos que vão se cancelar. E o resultado será zero, demonstrando então que U vetorial V é ortogonal a U. A próxima característica é o sentido do vetor U vetorial V. O sentido do vetor U vetorial V é dado pela regra da mão direita. Temos aqui então U vetorial V. Nós vamos de U para V, primeiro U, depois V. Então, regra da mão direita, o polegar vai dar o sentido do vetor U vetorial V. Aqui no caso de V para U, V vetorial U, então estaria para baixo. Um exemplo de aplicação na mecânica é o torque, que é dado por R vetorial F. Temos aqui, indo de R para F, então a ordem R para F, o polegar aponta nesse sentido aqui. Então, o sentido do eixo, o torque está sempre no sentido do eixo e a direção é dada pela regra da mão direita. Aqui temos uma aplicação no eletromagnetismo. A força de Lorentz é dada pelo vetor densidade de corrente vetorial campo magnético. E o polegar nos dá o sentido da força. E quanto aos vetores unitários que determinam o sistema cartesiano, nós temos o seguinte: vamos fazer o produto vetorial de I e J. O vetor I é 1, 0, 0 e o vetor J é 0, 1, 0. O vetor J, então, apontando no sentido do eixo Y, portanto, 0, 1, 0. Fazendo-se o produto vetorial, nós obtemos K. Então, I vetorial J é igual a K, e na verdade sempre nós vamos seguir a regra da mão direita. Podemos ver aqui, ó, I vetorial J é igual a K. Então, pela regra da mão direita, obtemos o K. Podemos confirmar isto também pela regra da mão direita. Uma regrinha para memorizarmos mais fácil é fazendo este desenho aqui. Sempre que nós vamos no sentido IJK, sempre o próximo vetor, por aqui nós sempre obteremos o próximo vetor. Então, J vezes K é igual a I, KI é igual a J e assim por diante. E se nós seguirmos o sentido contrário, nós teremos esses vetores aqui. Por exemplo, I vetorial K é igual a menos J. I vetorial K é igual a menos J. E a última característica do vetor U vetorial V é o comprimento. O comprimento no vetor, nós já vimos, é o módulo do vetor, que é dado por módulo de U, módulo de V, seno do ângulo entre os vetores.
E a interpretação geométrica do produto vetorial é a área do paralelogramo, determinado pelos vetores u e v. Construímos o paralelogramo e temos a área. Construímos o paralelogramo, base vezes a altura. A altura, no caso, é dado por, neste caso aqui, a altura temos o cateto oposto ao ângulo, então a hipotenusa é módulo de v, e o cateto oposto, então, será dado por módulo de v vezes seno de θ. Exemplo, temos os vetores u igual a 3i e v igual a 4j. Então, o vetor u está na direção do eixo x e o vetor v está na direção do eixo y com 4 unidades. O vetor u vetorial v será igual a 12k. Vemos aqui que ele é ortogonal a ambos, sentido dado pela regra da mão direita, tudo está certo, ele é para cima, deve ser para cima mesmo. E aqui temos a área do paralelogramo. A área é igual a 12 unidades. 3 vezes 4, 12 unidades de área. Módulo de u vetorial v é igual a 12. Raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, é igual a 12. 12 unidades de comprimento. Temos, então, 12 unidades de comprimento como módulo de u vetorial v. Portanto, a área entre os vetores u e v é igual a 12 e o comprimento do vetor é igual a 12. Está aí, então, a interpretação geométrica.